Então vamos lá, pessoal. Vamos trocar uma ideia aí. Essa live de hoje, ela vai ser basicamente sobre como a gente pode organizar os nossos estudos, como a gente pode poder se preparar melhor, cara. Durante muito tempo, eu tive que estudar e estudava na raça. Mas, cara, a partir de um momento que eu prestei atenção nas coisas que eu fazia e deixava de fazer, eu percebi que dava para eu estudar de maneira melhor. Dava para eu estudar de maneira mais eficiente. Eu podia fazer menos coisa em mais tempo. Como isso? Através do nosso planejamento. Beleza? Então, olha só, tô com uma colinha aqui, tá? Então, se eu olhar aqui para baixo, saiba que é a colinha dos tópicos que eu vou falar. Então, primeira coisa, pessoal. Uma das coisas que me fez ser aprovado no Colégio Naval e classificado no Colégio Naval e também em outros concursos foi a minha organização. Não era nada muito sofisticado, não era nada muito, nossa, que coisa detalhada e tal, até porque o planejamento, ele basicamente serve para a gente se orientar, para a gente saber o que tem que fazer, entendeu? Então, basicamente, isso daí foi um dos pilares que me fez ser aprovado no Colégio Naval e em outros concursos também. Então, primeiro, a primeira importância aí, galera. Você perde menos tempo se você tiver tudo organizado. Não precisa ser tudo, mas se você tiver ali as coisas que tem que estar organizadas, você só chega e faz. Quer ver só um exemplo? Vamos supor que você queira estudar, por exemplo, para o Colégio Naval. Colégio Naval. Aí você vai lá e vai ver aqui, vamos lá no edital. Olha só, você perdeu um tempo indo no edital, no dia. Vamos lá, vamos ver o que tem para estudar aqui. Aí você vai lá, olha o que tem para estudar, perdeu outro tempo. Beleza, deixa eu procurar uma aula sobre isso. Perdeu outro tempo. Então, cara, só isso daí, por baixo aí, uns 20, 30 minutos. Você separando o material, separando aula, vendo o que vai fazer e tal. São uns 30 minutinhos aí, 20 minutinhos aí, fora a aula que você realmente vai ter. Então, você perde muito menos tempo. Você chega, se você tiver o cronograma, você chega no lugar, faz o que tem que fazer e acabou. Ponto. Certo? Segunda coisa, previsibilidade. Claro, imprevistos acontecem, mas você tendo ali uma organização, você consegue saber mais ou menos ali quando que você vai acabar os seus estudos, quando que você vai acabar de fazer tal coisa. Você não vai ficar perdido quanto às matérias que tem que estudar. É tudo muito previsível, então você sabe mais ou menos ali o tempo que você tem para realizar as tarefas e as tarefas para fazer, certo? Então, basicamente você vai ter um maior controle de tudo isso. Cara, controle quando você está no controle do máximo de coisas possíveis, quando você está no controle daquilo que você pode controlar, meu irmão, muita coisa se ajeita. Por exemplo, tem gente que tem ansiedade quando vai fazer prova, fica muito nervoso e tal, aí fala que dá branco, não sei o que, não sei o que lá. Quando você está no controle das coisas, essa ansiedade automaticamente vai diminuir. Então, olha como uma coisa vai puxando a outra. Quando você está no controle da coisa, a ansiedade diminui, e com a ansiedade diminuída, você trabalha mais na sua lógica. Você trabalha de maneira menos emocional. Então você está ali no controle, você vai ser menos ansioso, logo vai conseguir fazer uma melhor prova. Tem muita gente que tem dificuldade nisso, né? Próximo, aumenta a segurança. É um link, né, da previsibilidade. Então vai aumentar a sua segurança, vai diminuir aqueles brancos na hora da prova, ansiedade na hora da prova, enfim. Quarto ponto, ele aumenta o rendimento nos estudos. Como eu falei lá na primeira parte, o que vai acontecer é o seguinte: você não vai perder aquele tempo procurando a aula, não vai perder tempo procurando exercício, não vai perder tempo vendo o que que você vai ter que estudar. Não, tá tudo ali anotadinho, sabe? Então, aumenta muito o rendimento nos estudos e, cara, tempo é algo que não volta atrás. É o teu bem mais precioso para um concurseiro, para qualquer pessoa. E o último que eu apontei aqui, diminui o cansaço. Obviamente, você vai conseguir fazer mais coisas em menos tempo. Presta atenção. Ao invés de, por exemplo, você demorar 3 horas no total, né, para procurar aula, não sei o que, lá,
você só vai ter o trabalho de estudar. Ah, professor, mas estudar dá trabalho, cansa. Mas, se você tivesse que estudar e tivesse que procurar o conteúdo, blá, 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 cansaria muito mais. Então, isso diminui seu cansaço, cara. Isso daí é muito bom para quem está estudando. Cansaço é péssimo para os estudos. Tá, vamos aqui para a próxima parte. Vamos aqui para a próxima parte, então. Pessoal, mas antes de começar a fazer um planejamento, professor, cronograma, técnica de estudo, não sei o que, antes de mais nada, qual é o pré, qual é a pré-organização do concurseiro? Você que vai fazer prova para Colégio Naval, EPICAR, Colégio Militar, Pedro II, ESEA, enfim, para qualquer concurso. Primeiro, você tem que saber o edital do concurso, né? Tem que saber quais são os conteúdos cobrados. Ponto. Como é que você sabe? Depende do concurso. Tem concurso que esse conteúdo está no edital e tem concurso que esse conteúdo está em algo chamado Manual do Candidato. Ou suas variações também, né? Então tem como descobrir através da página do concurso. Segunda coisa, você tem que saber a bibliografia do teu concurso. Como assim, professor, bibliografia? Tem alguns concursos que eles recomendam um material para você estudar. Vamos supor, ESA. ESA você sabe que tem que estudar ali pelo IESE, pelo Dante. Ótimo. Ah, professor, mas o meu concurso ele não dá um material biográfico, não fala, tem que estudar por esse livro, é bom estudar por esse. Como é que eu sei? Pesquisa. Pesquisa, cara, pesquisa. Com toda certeza do mundo você vai encontrar quais materiais quais materiais vocês podem se basear. E basicamente, se não tiver nenhum livro que você possa se basear, né? Você pode pegar um banco de questões daquele concurso, daquela banca. Por exemplo, vamos lá, FATEC. FATEC por muito tempo, agora eu não me lembro, calma aí. FATEC por muito tempo foi da Silecom, se eu não me engano, foi da Silecom. Como que você estuda para FATEC? Através das questões da Silecom. Aí a gente linka de novo para a parte inicial ali, que é a biografia, né? Saber qual material usar. Conforme você vai estudando a matéria, você vai sabendo mais ou menos o modelo de exercício, né? Que é cobrado ali. E por isso você vai saber identificar quais conteúdos você pode estudar ou não, certo? Então, se você tiver o banco de questões ali, se você tiver várias questões daquele concurso, você vai saber mais ou menos por onde começar. Deixa eu ver. Outra coisa, como eu já falei no item anterior, você tem que saber como as questões são cobradas. Cara, preste atenção no seguinte. Você tá ali, preste atenção. Você tá ali correndo todo dia, 2 quilômetros, preparando para tua prova ali, pro TAF, ó. Pá, 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 2 quilômetros, 2 quilômetros. Tá correndo 2 quilômetros. Tu tá preparado, ficou um ano correndo 2 quilômetros. Se eu te chamar para correr uma maratona, você vai conseguir correr uma maratona inteira? Muito provavelmente não. Você vai conseguir fazer muito bem uma prova de 100 metros rasos? Provavelmente não. Mas por que não? Porque você não treinou corrida? Errado. Porque você não treinou para aquele tipo de corrida. E concurso é exatamente a mesma coisa. Você tem que treinar para aquele concurso, tem que estudar para aquele concurso. Matemática, pessoal, não é uma coisa que você aprende e faz qualquer concurso por aí. Você tem que focar num concurso específico, né? Cada concurso tem uma parte de matemática diferente. Dá pra gente fazer um monte de concurso estudando matemática? Dá. Mas aí você vai ter que ir alternando os seus focos. Vai ter que estudar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Dá pra estudar? Dá. Eu mesmo fiz isso e dá certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que você não pode estudar por qualquer material por aí. Ah, professor, vou estudar para o Colégio Naval, pô, eu vou ver, sei lá, os vídeos do Ferreto. Cara, não vai dar certo. Mas por quê? Porque o Ferreto é ruim? Não, pelo contrário, o Ferreto é um ótimo professor. Estou citando aqui, acho que eu vou até cortar depois, mas estou citando aqui só para vocês entenderem bem. Ferreto é um excelente professor, ótimo professor. Mas a matemática dele não é focada para o Colégio Naval. Você vai ver coisas que vão cair no Enem. Só que tem coisas que caem no Enem que não caem no Colégio Naval. Tem coisas que caem no Colégio Naval e não caem no Enem.
Como é que você vai se preparar assim, filho? Você vai fazer uma prova horrível, horrível. Então, só recapitulando, você tem que saber como suas questões são cobradas no teu concurso, como as questões são cobradas no seu concurso. Sem isso, cara, tá fadado ao fracasso. Então, vamos lá, de novo. Primeiro você tem que saber os conteúdos, qual material você tem que estudar, tá bom? Como as questões são cobradas, para você já se acostumar, saber qual tipo de questão deve fazer, qual não deve. Quarta e quinta já, quarta e quinta, você tem que ter um banco de questões dessa banca, né? Tem que ter várias questões dessa banca, tem que ter uma coleção para você poder fazer exercícios. E tem que ter também as provas anteriores desse concurso. Certo? Depois lá na frente eu vou te explicar o porquê, mas tinha caído aqui, né? Deu uma caída. Ih, deu uma caída aqui. Mas vamos lá, vou continuar aqui. Vamos continuar aqui, porque voltou. Ou seja, até me perdi onde eu estava. Até me perdi onde eu estava. Então você vai ter que pegar tudo isso, e assim, você vai ter que pegar o material que você vai precisar estudar. No caso ali eu coloquei material para estudo, mas pode ser, por exemplo, apostilas. Você pode pegar uma apostila aí de algo focado no teu concurso. Você pode separar videoaulas. Ah, professor, tem um professor que ele prepara pela internet para, vamos supor, escolas técnicas e militares. No caso, sou eu. Aí você pode ir lá, estudar por mim, né? Aí você já vai separar tudo certinho. É basicamente isso. Pode ser por livro, apostila, enfim. E você também tem que ter as questões, cara. Tem que ter um banco de questões. Vou te explicar o porquê já já. E, por fim, nenhuma técnica de estudo vai te salvar da desorganização. Então saiba, cara, que antes de você começar a estudar, o correto é você ter uma organização, tá? Ah, professor, fulano de tal era desorganizado, estudou, não sei o que, não sei o que. Calma. Fulano é fulano, você é você. Vamos nos colocar nos nossos lugares. Eu estudei em colégio público a vida toda, então eu sabia que tinha que estudar, parceiro. Não tem outra, eu tive que estudar e ponto, acabou. Se você é na mesma situação, não tem uma base boa, vai ter que estudar, vai ter que se preparar. Ah, fulano de tal conseguiu. Tá, beleza, quem é o fulano de tal? Fulano de tal é o cara que estudou no melhor colégio da região, um dos melhores. É o cara que estudou a vida toda e tirou boas notas. É o cara que tem uma base. Se ele tem uma base, cara, se ele já sabe o conteúdo, se ele estudar ali de qualquer maneira, possa ser que ele passe. Mas qual é a chance de você, que não tem uma base boa, ou pelo menos não tem a melhor base do mundo, ou seja, não sabe todas as questões de matemática do teu concurso, chegar lá e só fazer a prova? Qual é a chance de tu passar? Baixas, né? Então vamos lá, cada um se coloca no seu lugar. Beleza. Então vamos deixar bem claro aqui de novo. Vamos de novo aqui. Então, ó, o que que você precisa aqui? Você precisa ter material. Você precisa juntar material. Aí material tem livro, tem apostila, tem vídeo aulas e etc. Depois disso, pessoal, depois disso, você vai ter que ter, se bem que está tudo ligado em material, né? Mas depois disso, você vai ter que pegar questões do teu concurso. Você vai pegar questões do seu concurso. Maravilha? E eu colocaria aqui banco de questões também. Banco de questões da banca, tá bom? Como assim, professor da banca? Vamos supor que você vai fazer prova para, vamos ver, para EPICAR. Você vai fazer prova para EPICAR. Você vai pegar as questões do teu concurso, né, provas anteriores, e você também vai pegar um banco de questões da banca da aeronáutica. Ou seja, você vai pegar questões da AFA, entendeu?
Só que olha só, não são todas as questões que você pode fazer, mas isso a gente vai conversar daqui a pouco. A gente vai conversar daqui a pouco. Aí, continuando então. Aí, depois que você tiver tudo isso aqui, depois que você já tiver o material, as questões do concurso, banco de questões, né? Já tiver tudo certinho, ó. Eu sei que eu tenho que estudar, eu tenho o material que eu preciso estudar, eu tenho os vídeos que eu vou assistir, caso você queira assistir vídeo. O que que eu faço agora, professor? Agora a gente vai para a prática. Como é que funciona a prática? Professor, como é que você fez na prática para se organizar? Isso aqui, cara, eu fiz praticamente depois da minha primeira reprovação no Colégio Naval. Eu reprovei só uma vez, depois que eu reprovei no Colégio Naval, eu fiz isso. E dei uma sofisticada, é claro. Primeiro, você vai rabiscar seus horários, vai fazer os seus horários. Vou escrever aqui, ó, rabisque os horários. Esse é o primeiro ponto, você vai rabiscar seus horários. Então você vai colocar lá, vamos ver, o que que eu faço aqui na segunda, vou colocar segunda, terça e quarta. Né? Você vai colocar todos os dias da semana. O que que eu faço na segunda? Ah, sei lá. 10 horas, escola. Vamos colocar aqui que você está na escola de 7 até meio-dia. Aí você vai escrever escola. Ah, vamos lá. Tem almoço. Não precisa ser nada muito sofisticado também não, tá, gente? Nesse primeiro momento não precisa ser sofisticado, não precisa encher de coisa não. Só as principais. Vamos lá, tem escola. Esse tempo aqui não tem nada para fazer. Sei lá, eu almoço 1 da tarde. 1 da tarde almoço. Sei lá, de 2 até as 5, livre. Livre. E aí coloca outras atividades. Você pode colocar tudo livre, né? O que tu tiver livre tu coloca. Sei lá, se de noite você assiste um filme, também coloca aí. Importante você colocar os maiores feitos assim, tá? Não precisa ser nada detalhado. Tipo, 6h30 eu acordo e vou para o banheiro. 6h37 eu escovo os dentes. Não, não precisa ser nada assim não. Coloca o grosso. Então você vai rabiscar seus horários primeiramente. Vamos lá. Depois, você vai observar, né, os momentos que você tem livre. E assim, cara, professor, não tenho tempo livre. Cara, te vira. Provavelmente, se você não estudar, não vai passar. Então você tem que arranjar algum tempo. A sugestão que eu dou é o seguinte, ó. A segunda parte é ver os seus tempos livres, tá? Deixa eu pagar aqui. Segunda parte, você vai ver o seu tempo livre. Segunda, ver tempo livre. Você vai ver o tempo livre. Beleza, professor. Não tenho tempo livre. Arranje, te vira. Vamos supor que você estude até 2 da tarde, de 2 às 4 faça inglês, e sei lá, de 4 até as 10 você faça, das 16, né? Das 16 até, vamos colocar aí, 20 horas, você faça aula de teatro, e aí de 8 até as 10 horas você, sei lá, trabalho da escola. Não tenha tempo para nada mesmo. Filho, quantas horas você dorme no dia? Vamos supor que você vai dormir, sei lá, 11 da noite para acordar 6 da manhã. Cara, dá para você pegar aqui e tirar uma horinha para estudar. Né? Pega aqui de 10 até 11, vamos colocar de 11 até meia-noite. De 11 até meia-noite. Coloquei 24 horas mais meia-noite. Pega para estudar. Ou então, vamos fazer melhor. Vamos supor que você não precise de 2 horas para fazer os trabalhos do colégio. Professor, mas eu tenho que fazer, senão não passo de série. Filho, prioridade. É polêmico que eu vou falar, mas cara, você tem que ter prioridade.
dá um jeito, cara. Arranja tempo para estudar, mas você tem que estudar para o teu concurso. Beleza? Ou então dá uma pausa em alguma coisa. Eu sei que vocês não têm, na maioria das vezes, não tem muito poder de escolha, mas, cara, tenta dar uma pausa em alguma atividade extracurricular. Aula de teatro. Pô, aula de teatro pode esperar, né? Um pouquinho. O que vocês acham? Eu acho que pode esperar sim. Aí, continuando. Tu vai arranjar um tempo livre. Tem que ver teus tempos livres. Viu os teus tempos livres? Viu o tempo livre? O que você vai fazer? Terceira parte. Você vai separar um momento para lazer. Sim, lazer. Cara, eu sei, a gente não tem muito tempo. Mas uma das coisas que quebram qualquer concurseiro é aqui, ó. Psicológico. Cara, se você não estiver bem aqui, provavelmente vai dar ruim na prova. Confia. Ouve o que eu tô te falando. Então, você vai ver os momentos que você tem de lazer. Pega os tempos livres, né? Isso se, isso se você já, se você já não tiver contado com lazer. Por exemplo, se lá na primeira parte, que era rabiscar seus horários, já tinha um momento de lazer, deixa lá. Possa ser que depois você possa dar uma diminuída. Talvez você não precise de 3 horas para ficar mexendo no celular, né? Você pode pegar 40 minutinhos para mexer no celular ou jogar um videogame, é o suficiente. Então, bom senso também, né? Não vai colocar, pô, vou ficar 5 horas de lazer, vou assistir filme, vou fazer não sei o que. Não. Pô, cara, você tem 24 horas no dia só. Então, vamos com calma. O que eu recomendo de lazer? Eu recomendo duas opções. De 40 minutos até umas 2 horas no máximo. Daqui é máximo, cara. Fazendo algo que você gosta, que te distrai, né? 40 minutinhos dá pra você jogar um videogame. 2 horas dá pra você assistir um filme. Perfeito, cara. Você não precisa de muito mais que isso pra ser feliz. Então, isso daqui por dia. Por dia. Se você optar por 40 minutinhos ou menos, aqui ó, menor, aí a matemática vindo, que 40 minutinhos. Se você optar por menos que 40 minutinhos por dia, você pode pegar o fim de semana. Você pode pegar um sábado ou domingo. Essa é a minha sugestão, certo? Como é que funcionava o meu lazer? Na época que eu estava estudando para o Colégio Naval, eu tinha uma namoradinha. Tinha uma namoradinha, veja só. Olha só como é que acontecia. Às terças, se eu não me engano, às terças, quintas e domingos, eu ia para a igreja tocar. Esse era o meu lazer, terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. Era, era 1 hora e meia. 1 hora e meia. Beleza? 1 hora e meia, ó. Tava dentro disso daqui. 1 hora e meia. Aí, eu separava, às vezes, umas, uma quarta para ficar com ela de noite, né? Quando eu chegava também, umas 2 horinhas aí. Quarta-noite, 2 horinhas. Talvez sexta eu ficasse também, eu não me lembro direito como funcionava, mas eu me lembro que terça, quinta e domingo eu ficava 1 hora e meia na igreja, considerava isso um lazer, e no restante dos dias eu ficava com ela. Mas, cara, nada exagerado, sabe? Eu não passava o dia todo na casa dela, pô, também isso daí é enjoativo, cara. O teu sogro, olha, ele vai te expulsar de lá, né? É chato, ninguém gosta de uma pessoa na tua casa lá o dia todo. Já fica a dica aí. Então era assim que funcionava o meu lazer. De vez em quando tinha alguma saída, eu ia, sabe? Não me privava muito, não. Mas, por exemplo, eram 2 horinhas por dia, mas eu não passava, por exemplo, o sábado, 1 hora e meia, né? Eu não passava o sábado inteiro de pernas pro alto. Eu estudava. Acordava de manhã, estudava. Aí almoçava, de tarde, ó, estudava. No domingo, mesma coisa. Aí, cara, presta atenção no seguinte. O horário que é para você fazer o lazer é para você fazer o lazer. O horário que é para tu tá estudando é para estudar. Então faz tudo direitinho, beleza? Mas tem que ter o tempo de lazer, senão o teu psicológico não aguenta. E aí depois de ver o lazer, por último você vai ver o tempo que você tem para estudar, tá certo? Mas assim, isso daqui é uma sugestão. Você pode aumentar ou você pode diminuir. Tudo isso vai depender de você.
mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu ver aqui como é que tá a live. E aí, Murilo, tranquilo? É, cara, prioridades, entendeu? Mas tudo vai depender de você. Isso daqui são só sugestões. Tá, então só recapitulando, prática, você vai rabiscar os seus horários, você vai colocar, eu faço isso todos os dias. Coisas simples, tá? Não tenta deixar nada complexo, não. Depois, você vai ver os momentos que você tem livre. Se você não tiver encaixado o lazer quando você rabiscou os seus horários, você encaixa agora, depois que vê os seus momentos livres. Aí, por fim, você vai ver quanto sobrou para estudar. Vamos supor que você tem, sei lá, vamos colocar, deixa eu ver, para um adolescente, deve ter o dia todo livre. Vamos colocar 5 horas para estudar por dia. 5 horas livres para estudo. Vamos supor que tem isso. Vamos colocar menos. Vamos colocar 3 horas livres para estudo. Vamos colocar 3. Isso aí. Aí você vai dividir os conteúdos aqui. Por exemplo, se você tem 3 horas livres, vamos supor que você estude os 7 dias da semana. Só fazer aqui, ó. 3 vezes 7, você tem 21 horas de estudo. De estudo. Aí vamos supor. Ah, isso daqui é a tua carga horária semanal. Então tu sabe que dá para estudar 21 horas por semana. Ah, professor, eu quero ver no período todo. Vamos supor que você tem, sei lá, que você tem 4 meses para estudar. Você vai pegar aqui 4 vezes 30, né? 30 dias tem um mês, 4 meses, vezes 3 horas por dia. Aqui vai dar 90, vão dar 360 horas. Então você tem no total 360 horas para estudar. Tu sabe que isso daí é o mínimo que tu tem para estudar. E aí, se lembra que você viu lá quais são os conteúdos que você tem para estudar? Você vai contar quantos são os conteúdos para você ter mais ou menos uma prévia, pelo menos. E aí, uma coisa bem simples, você vai pegar os conteúdos e vai dividir. Vai pegar 360 e dividir pela quantidade de conteúdos. Vamos dizer que no total você tenha 40 conteúdos. Aqui, ó, 40 conteúdos. Aqui, ó, vral, vral. Então você tem 9 horas para estudar para cada conteúdo, por exemplo. 9 horas por conteúdo. Olha que maravilha. Certo? Dividido os conteúdos, então você vai ter mais ou menos ali o teu cronograma. Você sabe que de segunda a domingo você tem, coloquei aqui, cada dia você tem 3 horas para estudar. Tem 3 horas por dia para estudar. Então você já tem isso. Sim, sim, sim. Calma, calma, calma. Já vou falar sobre isso. Mas assim, você sabe que você tem 9 horas para estudar para cada conteúdo, em média. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha separado para a semana 4 conteúdos. Não, vamos colocar um conteúdo por dia. Conteúdo por dia. Então você pode fazer o seguinte. Você sabe que tem 9 horas para acabar aquele conteúdo. Vamos supor que um conteúdo você tenha acabado em 2 horas. As outras 7 horas você usa para outra coisa. E assim você vai remanejando. É por isso que eu digo, cara, que o cronograma, ele não serve, assim, ele não é um preto no branco. Ele é só algo para você se organizar, entendeu? Mas essas pequenas coisas aqui você vai fazendo no dia a dia. Tá certo? Beleza? Vamos lá, professor, consegui 44,50 na ESA, será que dá? Acho que dá, cara, principalmente se for cota. Dá sim, boa chance. Mas voltando aqui, cara, só para dar uma olhada ali. Então, voltando aqui, ó, para a pergunta ali do Murilo. Professor, mas tem cada peculiaridade das matérias, tipo, matemática para CN, tem coisa pra caramba diferente de história, por exemplo. Cara, realmente, aí isso daqui você vai manejando na prática, sabe? Você vai ter que ver, beleza, demorei 2 horas para aprender esse conteúdo, sobraram 7. Aí dá para você estudar outra coisa, entendeu? Mas o importante é você saber o que você tem para estudar e você ter uma média ali para você não se atrasar. É só para isso. Só para isso.
Mas de qualquer jeito, você vai ter todo aquele tempo para estudar. Eu acho que tu não demora mais de 9 horas para estudar um conteúdo. Eu acho. Calma que a gente nem chegou na parte da mão na massa, tá, gente? Ó, agora eu vou dar aqui algumas recomendações, tá? Mas assim, se chegou até aqui, cara, deixa um like aí para fortalecer, se inscreve no canal. Eu não sei fazer esses pedidos, mas se inscreva no canal, porque tá vindo coisa boa por aí. E cara, se você está se preparando para as escolas técnicas e militares, aqui é o teu lugar, beleza? Então, continuando aqui, pessoal. Tá, primeira coisa que você não pode se esquecer de jeito nenhum é que o feito é melhor do que o perfeito. Então, por isso que eu peço para você fazer algo bem simples no primeiro momento. Veja, quanto tempo que eu tenho disponível? Quanto tempo que eu tenho para estudar cada disciplina? Certo? Não precisa colocar cada coisa detalhada. 8h20 eu saio de casa, 8h20, 9h30 segundos eu pego o ônibus. Não precisa, cara, não precisa disso. Só precisa saber o que tu tem livre ali, sabe? Só precisa ter um cronograma ali do que tu tem livre. Tu não precisa usar cada tempinho quebrado no primeiro momento. Não precisa. Vai por mim, não precisa. Isso só vai deixar as coisas mais cansativas. Você, no momento que devia estar descansando e lá estudar, tipo o intervalo do colégio ir lá estudar, pô, não precisa. Então, ó, segunda coisa, faça o que tem que ser feito. Cara, se você colocou que você vai estudar ali, estude. É sério, vai estudar. Agora, se você colocou que você vai ver sua namorada, vá ver sua namorada e fique com ela, dê atenção. Se você colocou que vai para academia, vai para academia, deixa o celular em casa se possível, certo?